Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens, que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro aqui na Pensar Fora da Caixa. Claro que nós fazemos aqui viagens, o Carlos Ribeiro traz-nos muitas memórias, muitas viagens, muitas fotografias que estão registadas naquela máquina fotográfica que é a memória que nos traz aqui. E hoje vamos dar uma volta pela Escócia. Tal e qual. Na realidade, o meu cartão de memória tem uma grande capacidade, penso eu. Penso Ainda eu. bem, ainda bem. Penso eu. Sim, a Escócia, no imaginário de todos nós, uma parte de Inglaterra, portanto, do país de Gales, da Inglaterra, do país de Gales, ou seja, a Inglaterra, país de Gales, Escócia, Sim. assim é que é o Reino Unido, melhor dizendo, não é? E que no nosso imaginário é um sítio diferente, um sítio muito pitoresco, recheado de monumentos, de montanhas, de lagos, dos loch, como eles lhe chamam. E eu vou à Escócia por mero acaso. Ou seja, eu estou para embarcar nos Estados Unidos, em Minnesota, para Portugal, que aliás com escala em Amsterdão, e dizem-nos, ok, temos o voo cheio, quem quiser fica mais uma noite, nós pagamos, fica no hotel de 5 estrelas, pagamos tudo, amanhã vão visitar o Mall of America, que é o maior centro comercial dos Estados Unidos, e ainda oferecemos uma viagem de não sei quantas milhas que podem usar durante um ano. Ora, eu não tinha data para chegar a Portugal e fiquei. Claro. Fiquei, fui visitar o Mall of America, que é gigantesco, ponto final, não há mais nada para dizer, e depois aproveitei aquelas milhas e fiz uma viagem Lisboa, Amsterdão, para Edimburgo. Ora, a minha primeira contacto com a Escócia é que não havia bagagem porque ficou em Amsterdão. A segunda é que o aeroporto fechava. Então arranjaram uma pasta de dentes e íamos saindo do aeroporto e iam-se apagando as luzes atrás de mim. E quando eu cheguei ao rent-a-car, estavam quase a fechar. O problema é que à saída do aeroporto havia uma rotunda. E eu entrei na rotunda e fiz a rotunda toda ao contrário. Qual foi a minha sorte? Era de noite, não estava lá ninguém. Portanto, depois de ouvir uns gritos e não sei o quê, mas as pessoas que iam comigo, eu lá consegui perceber que tinha tinha que conduzir para o outro lado da estrada. Pronto, e a minha primeira noite foi em Edimburgo. Ora, Edimburgo é a capital da Escócia e a zona do castelo, aquela zona mais antiga, mais, digamos que rústica no sentido das casas em pedra, etc., extremamente bem preservada. E portanto foi muito interessante visitar, digamos que o coração de Edimburgo, que eu recomendo a quem nos está a ver e também a ouvir, obviamente, porque vale mesmo a pena. E portanto, para além dos monumentos, há ainda os museus e a ópera. A ópera. Eu numa noite fui à ópera em Edimburgo ver o fantasma da ópera, não me esquece. E depois acontece uma coisa extraordinária, que eu saio da ópera, estava com fome, e em frente havia um restaurante indiano. E eu fui ao restaurante indiano e pedi um caril, e então havia mild, medium, mild, e depois ia aumentando o picante até que havia um que era muito, como eles dizem, quente, hot, portanto muito picante. E eu disse, ok, eu quero esse muito picante porque eu gosto de picantes. O resultado é que quando veio para a mesa eu perguntei ao empregado, vocês servem isto normalmente? E disse, não, és o primeiro em semanas. São também as minhas peripécias. Bem, mas
gastronomia indiana à parte, a Escócia é um país que nós podemos chamar de Sim, país, sim. portanto, embora esteja, enfim, faça parte integrante Do do reino. Reino Unido e apesar dos movimentos que desejam a independência, que nunca se concretizou, e não sei se será bom ou será mau, mas enfim, isso não é o teor do nosso programa. Aquilo que realmente impressiona quem lá chega são as montanhas e, sobretudo, as Highland, as montanhas mais altas. Altas. E é, na realidade, o tipicismo de algumas das localidades em que, por exemplo, recordo-me de ver tecelões fazerem os kilt, que nós chamamos saias, e outras peças de roupa que são usadas Pelos pelos escoceses. escoceses, mas em tiares à mão. Claro que aquilo tudo custa uma fortuna, Sem não é? dúvida. Não é? Custa uma fortuna. E a paisagem escocesa é algo que é inspirador dos poetas, é inspirador dos escritores, é inspirador dos pintores e a mim inspirou-me também para a fotografia. Agora, nós temos ali uma mistura de montanha, vales, lagos, castelos. E isto é um cenário que se vai desdobrando à nossa frente conforme nós vamos explorando a Escócia, conforme nós vamos entrando no país. Aqueles castelos que estão em ilhas nos lagos são castelos de fadas. Claro. Outros não estão em ilhas, mas estão em penínsulas. Outros que estão mesmo ali ao lado. Não é? Aliás, há um dia em que era a altura de eu procurar alojamento e eu, enfim, fui a um castelo que era um hotel Uhum. e pediram-me, na altura, isto foi há 25 anos, Uhum. foi há 28 anos, pediram-me uma módica quantia, na altura, o equivalente hoje a 500 euros. E eu disse, não, há um equívoco, é que eu não quero comprar o castelo, eu só quero passar a noite. É claro que eu encontrei outro alojamento onde fiquei extremamente bem instalado, que não custou esse montante, mas custou pouco menos. mas enfim. E depois há as destilarias. E há destilarias que nós conhecemos por causa dos nomes, das marcas do whisky que estão mais no nosso dia a dia e nas prateleiras dos supermercados e que nós conhecemos, e há destilarias que são destilarias muito pequenas, em alguns casos que são geridas por famílias, Uhum. e que eu nunca vi o nome daqueles whiskies em lado nenhum. Portanto, praticamente todas as destilarias estão abertas para visitas, como se fossem museus, como se fossem monumentos. E eu sempre que me deparava com uma destilaria ia fazer a visita. Portanto, temos que pagar, obviamente. Faz uma visita de conforme o tamanho da destilaria, mais longa ou mais curta, e no final há uma prova do Claro. whisky. A prova do whisky é um dedal do whisky. E ponto final. E portanto, a partir daqui, se queres provar mais o whisky, tens que pagar fortunas. Porque um parêntese, o whisky, as bebidas alcoólicas em Inglaterra, na Escócia, custam mais do que em Portugal. Uma garrafa de whisky custa mais dinheiro na Escócia do que custa num supermercado em Portugal. Por uma razão muito simples, porque o imposto sobre o álcool é altíssimo. Na Escócia. Na Escócia. É em Inglaterra no geral. Mas na Escócia, obviamente, Claro. a política fiscal é para todo o país. E então, tem que se dizer, é bom da verdade, que eu gosto de provar o whisky, não sou grande bebedor, em determinadas circunstâncias, mas atendendo aos custos não orçamentados Claro. para essa rúbrica, eu, enfim, fiz essas provas de dedal e pouco mais. As pessoas muito disponíveis para explicar todo o processo. E uma curiosidade:
à volta de todas as destilarias, ali num cerca de 100, num raio de 100, 150 metros, toda todo as árvores, toda a vegetação estava queimada, Uhum. porque eles utilizam para a destilação do whisky. Ele vai às caldeiras, as caldeiras funcionam a carvão, o carvão sai pelas chaminés e a quantidade de fumo e de fagulhas que sai naquele raio ali à volta fica tudo negro e, portanto, foi uma marca que eu não estava, honestamente, não estava à espera. Agora, há destilarias, desde destilarias que têm duas, três divisões e que realmente trabalham o pai, a mãe e o filho, para as outras grandes destilarias que nós conhecemos. Eu não vou aqui mencionar nomes, e na realidade é uma experiência muito interessante, mas também diga-se em boa da vontade, a boa da verdade, que a água mineral escocesa também é extremamente agradável. Aliás, sem uma boa água nunca há um bom whisky, não é? Para além depois dos compostos que são os grãos e tudo isso que é utilizado para fazer o whisky. Portanto, nós temos aqui a Escócia, temos a história, temos os monumentos, temos os museus, temos a cultura, e depois na Escócia temos uma coisa muito interessante que toda a gente ouviu falar, que é o Loch Ness. O Loch Ness, ou o diminutivo, o Nessie. Então este é o famoso lago onde aparece um monstro ou não aparece um monstro. Então nós chegamos ao Loch Nessie. Loch é a palavra escocesa para lake, o nosso lago, e temos vários centros de interpretação privados. Não é? Portanto, compra-se um bilhete e nós entramos numa sala, como se estivéssemos num museu, e nós vemos fotos, pinturas, desenhos, recortes de jornais e de revistas e não sei o quê. E então nós saímos daquela sala e estamos absolutamente convencidos. Há um monstro no lago. Ok? Passamos para a sala seguinte e lá estão os mesmos, enfim, outros recortes, etc. E nós vimos tudo aquilo com profundidade e saímos dessa sala e pronto, realmente é mentira. Não há nenhum Nessie no lago. Isto é tudo uma invenção. Isto não, até porque já foram feitas várias explorações. Há um americano que durante 30 anos das suas férias ia todos os verões fazer explorações e mergulhar, etc. Não tinha mais nada que fazer, enfim. Passamos para uma sala seguinte, a mesma coisa, até que na última sala está muito bem feito. A última sala, nós saímos dessa sala a dizer, pô, realmente existe mesmo. Há um monstro no lago. O Nessie existe mesmo. Mas isto depois culmina com a loja, não é? E então há os monstros para todos os gostos, para as crianças, maiores, mais pequenos, etc. E portanto, a Escócia é uma terra de fábulas. A Escócia é uma terra de histórias do antigamente. É uma terra de bruxedos. Eu não vou dizer que é uma terra de bruxas. É uma terra de tradição oral muito forte, muito grande. Isso está muito patente na cultura. Ok? Aliás, os irlandeses que estão ali, a República da Irlanda, que está ali relativamente próxima, embora seja uma ilha, também tem muito esse cariz que vem do tempo dos celtas e dos normandos e dos vikings e de tudo isso. E, portanto, para além da monumentalidade material da Escócia, há outra monumentalidade
imaterial que tem a ver com as lendas, com as histórias, com a cultura, que na realidade marcam aquela região e fazem uma grande diferença, uma tremenda diferença em relação quer ao país de Gales, quer à Inglaterra. Daí que eles sintam que são diferentes e são verdadeiramente diferentes, mas independentemente daquilo que é a sua diferença cultural e até linguística, porque o escocês falado por eles eu não consigo perceber, ponto final, e eu domino bastante bem o inglês, é a minha segunda língua, por sinal com sotaque escocês, mas isso é outra história. Nós convidamos os nossos ouvintes deste caderno de viagens a visitarem a Escócia e irem ver se afinal há ou não há o Nessie em Loch Ness. Ora, é isso. Esse é o desafio. Há Nessie ou não há Nessie? Whisky há. De certeza, absoluta. Mas aconselhamos a levar de Portugal. Só por uma questão, enfim, económica. De finanças. Exatamente. Finanças. Muito bem, este foi mais um caderno de viagens, mais uma viagem e desta vez à Escócia. E o convite está feito para todos aqueles que nos acompanham a poderem também descobrir o Nessie, ou não, na Escócia. Se têm dúvidas, o melhor é ir. Esta é a sugestão de Carlos Ribeiro neste caderno de viagens, que termina aqui. Voltamos já na próxima semana. Até lá, a continuação de uma boa semana.